Olá, estamos começando mais um Frederico Luiz Entrevista aqui na telinha do canal 4 TV Band Imperatriz e também, claro, nas redes sociais. Você nos acompanha no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Olha, de Imperatriz a São Luís, de São Paulo a Rio de Janeiro, do Arroio Chuí no Rio Grande do Sul, a Serra de Contamane lá no Acre, a Ponta dos Seixas na Paraíba, lá no Amapá, onde é a nossa região mais norte. Então, em todos os locais, o Uber é um assunto do momento. Então, esse conflito do Uber, e não é só no país não, no Brasil, no mundo inteiro, na França vocês viram manifestações, acompanham aí, essa coisa do novo modo de transporte de passageiros, e sobre isso nós vamos conversar com o representante da categoria e que é vereador da cidade de Imperatriz. Ele já leva o nome político que ele trata, já demonstra quem ele é. Bebé Taxista, venha para cá, por favor. Seja bem-vindo ao Frederico Luiz Entrevista. Estamos aqui, obrigado aí a todos pela audiência nesse programa e dizer que estamos aqui à disposição para discutir o assunto do transporte público em Imperatriz. Bebé Taxista, primeiro, Bebé, como é que foi a eleição? Muita gente se diz surpreso com sua eleição. Claro, quem conhecia já o seu trabalho não surpreendeu, inclusive você. Mas uma eleição onde os novatos deram uma certa importância, não foi isso? A minha eleição realmente foi uma surpresa para a Imperatriz. Eu costumo dizer sempre que não foi surpresa para mim. Eu venho prestando um serviço a essa cidade há anos, inclusive na própria Câmara, assessorando o vereador, muitos mandatos. E a gente, de tanto assessorar os vereadores em Imperatriz, a gente descobre que a gente também tem as nossas ideias e que elas devem ser botadas em prática. O melhor que faça um vereador, uma outra pessoa que se aproxima, acha sempre que deve fazer melhor. Portanto, eu pensei também assim e agi por bem ter colocado o meu nome à disposição do julgamento popular. Não tinha nada que desabonasse a minha conduta, fui confiante para a campanha, enquanto muitos diziam que eu não teria êxito nessa campanha, eu acreditei nisso, pedi a Deus que me desse força, portanto fui, e graças a Deus e à vontade do povo de Imperatriz que compreendeu a minha mensagem, me levaram a ter um mandato hoje de vereador na segunda maior cidade do estado. Bebé Taxista, como é que surgiu, quando você encontrou com sua profissão? Porque você carrega ela até no nome. Em 2004, eu entrei nessa profissão. Adquiri o primeiro alvará de táxi. Você fazia o quê antes? Eu já fui na minha cidade de Bacabal. Antes da fama, né? Como a gente chama. Eu já fui na minha cidade de Bacabal e inclusive aqui em Imperatriz, quando cheguei em 81, eu era carroceiro. Fui carroceiro, adquiri a profissão de armador, trabalhei em construções, ajudei a construir vários prédios nessa cidade. Depois conheci um cidadão em 86. Aliás, os carroceiros são bons de política, porque o Ceará também de Bacabal foi eleito deputado estadual, não é isso? Teve um mandato de deputado estadual. Infelizmente não quis mais seguir carreira política, mas usufruiu do direito que o povo lhe deu de ter um mandato. Aí depois aqui de carroceiro você foi para a construção civil. Fui na construção civil. O armador é aquele que faz as ferragens. A ferragem, isso. Inclusive um dos prédios que eu ajudei a construir aqui, ali onde é hoje a Receita Federal, onde ali hoje, me perdoe dizer o nome da loja aqui, as lojas Maranata. Fica à vontade. O Poseidon Hotel. Foram prédios que eu trabalhei na construção civil. Em seguida eu conheci um cidadão aqui, um empresário, Demétrios Ribeiro, em 86, que foi proprietário da de ferro ali na Rua Ceará, e ele me convidou para trabalhar na política. Aliás, um colega seu, Chiquinho da de Ferro, muita gente pensa que a de Ferro é do Chiquinho, né? Mas na verdade o Chiquinho trabalhava na de Ferro, né? Trabalhava. O dono é o Demétrios, que segundo salvo engano está em Marabá agora. O Chiquinho, né? Chegou um pouquinho depois de mim, eu cheguei antes que ele uns dias. E permanecemos trabalhando lá, criamos essa amizade. Eu com o Demétrio terminei entrando na política através dele, e de lá não saí mais, né? Continuei nessa luta na política, sendo locutor de palanque, ajudando os candidatos. E até que um dia veio esse desejo de ser candidato e aí então cheguei a essa posição que estou hoje, posição da qual eu sou muito grato ao povo de Imperatriz. Aí em 2004 você iniciou a profissão de taxista. Em 2004 a política já me convidava para que eu tivesse uma identidade, né? O táxi me deu essa identidade. Eu comecei a entrar na profissão em 2004 e de lá para cá não saí mais.
apenas tinha um alvará, mas exercia a profissão de 2007 para cá. Aí não deixei mais. Aí participei da associação, fiquei na frente dessa luta do táxi lotação, aprova, não aprova, e em defesa desse trabalho, fiquei na frente da associação e me deram essa identidade e eu adquiri ainda esse nome de profissão Bebeto Taxista. Parti para a campanha com essa proposta, levei essa mensagem ao povo de Imperatriz. E o povo entendeu que assim eu devia ter um mandato e, portanto, estou lá na Câmara de Imperatriz, tentando representar da melhor forma possível aqueles da minha profissão que me deram o prazer de ter eles como amigo e que foram para a rua comigo. Eu estou tentando representar da melhor forma possível, da mesma forma que lutarei por todas as causas que sejam popular ao povo de Imperatriz. Muito bem, e já nestes primeiros 4 meses, antes de nós conversarmos sobre o Uber, propriamente dito, já dá para fazer um balanço da atuação do parlamentar? Eu já entrei logo nos primeiros dias, já com a emenda do projeto do táxi Imperatriz. Como a bandeira que eu levantei foi essa, nada melhor do que eu entrar lá com essas ações. O táxi lotação, no caso? Isso, não, o táxi lotação, eu entrei com a emenda na lei do táxi Imperatriz, dando direito ao taxista que anteriormente era obrigado a pegar o passageiro apenas no ponto, ia para um bairro, voltava batendo, como a gente costuma dizer, o linguajar do taxi volta batendo, para o ponto. Depois na estrada, né? O caminhoneiro também diz isso, do mesmo jeito, batendo, volta né? batendo, né? Volta sem carga. Aí um dia em 2003, o vereador que eu trabalhava com ele fez uma lei... Pode dizer o nome do vereador, não tem, aqui não tem. Que eu trabalhava com ele, fez uma lei que permitia que ele voltasse, pudesse pegar outro passageiro. Infelizmente, ele, nessa emenda, numa afã de querer ajudar a classe, ele usou ainda no singular a palavra, que podia pegar em qualquer ponto da cidade o passageiro. Então eu resolvi emendar a lei agora, dando direito a pegar passageiros, ou seja, mais de um em qualquer ponto da cidade. Levei para o plenário da Câmara, lá a Comissão de Constituição e Justiça, meu colega vereador Ademar, deu um parecer contrário e fomos trabalhar na sessão, no plenário da Câmara, e trabalhamos e derrubamos esse parecer para dar direito que essa emenda continuasse correndo nas comissões. Agora está na Comissão de Obra e Serviço e vamos em breve mandar de novo para plenário para votação. E você avalia já pela sua experiência, porque, como você bem disse antes, você, apesar de ser seu primeiro mandato, mas você não é novato na política e nem é novato na gestão, na tramitação dos projetos. Você tem esse conhecimento que já trabalhava antes como assessor parlamentar. Então, pela sua experiência que você tem na Câmara, ainda este ano é possível que os táxis de lotação estejam regulamentados em Imperatriz? Eu reúno, inclusive, dias atrás, fiz uma reunião, eu e o vereador colega Ricardo Seida e o colega de Tola, conversamos e chamamos proprietário de empresa de ônibus, líder de sindicato de táxi, né, com o colega Joca, do mototáxi, chamamos todas as agremiações que faz o transporte público em Imperatriz, para discutir essa emenda e, posteriormente, um projeto que viesse definitivamente resolver essa pendenga que tem nesse serviço de táxi lotação. E eu vou trabalhar para que ainda esse ano nós tenhamos essa conclusão desse projeto, de forma que venha beneficiar não só o trabalhador do táxi, mas que beneficiar também o povo de Imperatriz, que hoje clama pelo transporte público de qualidade. Haja visto que Imperatriz, hoje, no tamanho que tem, nessa monstruosa cidade, a segunda maior do estado, não possa ficar a mercê apenas de uma empresa de ônibus, de uma ou duas modalidades de transporte. O povo de Imperatriz é uma cidade grande, merece que haja uma concorrência. Eu costumo dizer sempre nas minhas entrevistas, nas minhas idas e vindas na Câmara e nas conversas com os colegas taxistas, eu digo sempre que Imperatriz merece mais de um transporte, mais de uma modalidade de transporte, para que haja aí aquela concorrência. Quando há concorrência, entenda bem, telespectador, quando há concorrência, força os seus concorrentes a prestar um serviço maior e melhor à população da sua cidade, aquele usuário que precisa daquele transporte. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida, agora sim, falando sobre Uber com o vereador Bebeto Taxista. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece e lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos.
Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Falou Matotti. Vereador, no bloco anterior, você lembrava que em relação ao táxi lotação, a previsão que até o fim do ano, pela sua experiência como assessor parlamentar e agora como vereador, no seu primeiro mandato, você acredita que até o final do ano ele vai ser regulado. Agora, uma das polêmicas que também todas as grandes cidades estão vivendo no mundo inteiro é a questão do aplicativo para celular, para táxi. E o Uber é que encarnou tudo isso. E eu pergunto, como é que a categoria dos taxistas entende essa questão? Quando chegar a Imperatriz, o Uber, como é que isso vai ser? Como é que está se preparando para isso? Agora há pouco, uma conversa em off aqui com o senhor, eu lhe disse que os estados e os municípios não se prepararam, na verdade, no sentido transporte público. É tanto que essa falta de se preparar, essa falta de atender bem o usuário, de ter um transporte público de qualidade, faz com que haja desejos do povo ter outro transporte. E esse aplicativo Uber, esse inteligente que criou esse aplicativo, fez muito bem para a sociedade. Não era necessário que tivesse esse aplicativo no Uber, de um carro particular, atender o usuário. Se o serviço de táxi, o serviço de transporte público pelos estados e pelos municípios tivesse se preparado e de antemão tivesse feito o mesmo aplicativo. Infelizmente não se prepararam e veio aí o inteligente que fez isso e está dando dor de cabeça para aqueles que não se prepararam, inclusive para os municípios e estados. Eu digo bem aqui, eu acabei de dizer no bloco anterior que Imperatriz precisa de mais de uma modalidade de transporte. Infelizmente essa não é uma modalidade de transporte. Aí é o chamado clandestino. Clandestino oficializado. Oficializado. Oficializado porque ele não passa por nenhuma preparação para ser taxista, ele não paga os impostos necessários, que o município precisa que seja arrecadado os impostos. Não paga o alvará para funcionar de táxi. Ele também não... em relação à segurança, né, com quem você está andando, o taxista e o mototaxista é preciso ter a chamada folha corrida, né, dele, ele tem que apresentar tudo isso. Né? Ele não tem uma concessão pública. E o transporte público, é claro, a lei diz que ele tem que ter uma concessão pública dada pelo município. E infelizmente o Uber entra de forma de contramão, embora muitos gostem do serviço onde é prestado pelo Brasil afora. Imperatriz não chegou até agora. São Luís, a Câmara acabou de aprovar o não Uber em São Luís. Porém, ainda se caça uma forma de evitar este trabalho. Mas é um serviço tão requintado que até evitar é difícil, porque é um carro particular. Anteriormente, lá onde foi criado, era só carro preto. Agora deixou de ser só o carro preto, porque só o carro preto era manjado. Agora é carro de todas as cores. Todos que quiserem participar e tem o aplicativo, participa, não é? E chegando em Imperatriz, que eu acho que não demora mais chegar em Imperatriz, e eu convido aqui agora, antes que chegue os colegas taxistas, para que a gente possa se unir, e em vez de aceitar que venha um aplicativo Uber para Imperatriz, que nós taxistas, eu digo assim porque eu sou taxista e estou vereador, nós taxistas é que devemos ter um aplicativo para que antes que ele chegue nós já possamos prestar um serviço diferenciado. É claro que o taxista jamais vai poder prestar um serviço como o Uber presta, de forma barata como o Uber presta, porque o Uber não tem custo nenhum além do aplicativo.
Já o táxi, além de ter o aplicativo, tem a concessão, tem os direitos que paga, as obrigações que tem que ter com o município. Aí pode ser que não seja daquele mesmo valor. Mas com atendimento de qualidade, que a gente possa prestar para o usuário, que hoje é necessário, não só o usuário de táxi, mas toda uma comunidade do município de Imperatriz, do estado e do Brasil, está carente de um serviço, de uma prestação de serviço de qualidade. Inclusive, após essa mudança, é possível até cobrar do município a diminuição das taxas, né? E do Estado também, para que haja mais ainda benefício em relação ao taxista, não é isso? Olha o que eu falei agora há pouco. Quando há uma concorrência, força então os concorrentes a prestar o melhor serviço. Do mesmo jeito que força o município a derrubar um pouco a taxa tributária, os tributos necessários têm que ser cobrados de forma mais barata, para que o taxista possa prestar um serviço de melhor qualidade e também mais barato para a comunidade de Imperatriz, sem ferir o ganho que ele tem que ter no seu trabalho. Inclusive, na compra do carro 0 km, o taxista ele já tem uma certa vantagem em relação ao particular. Ele não paga o ISS, ele não paga certos impostos e tem um desconto até muito bom, o taxista que é regulamentado. Eu mesmo já comprei carro no plano de táxi, é o que assim nós chamamos plano de táxi, né, com desconto do plano de táxi. E o Uber não tem esse plano, mas também não paga os outros impostos, que usa qualquer carro que tem. Ele já tem um carro, não importa o ano, o táxi tem a determinação de quantos anos ele tem que trabalhar naquele carro, sob pena de sofrer as sanções previstas pelo município. Não dá para colocar mais um Fusquinha 62 no... Não dá para colocar um Fusquinha, não dá para colocar um Corcel 2, né? Agora tem 10 anos apenas, tem que ter apenas 10 anos o carro. O Corcel 2 já é luxo, ainda alcancei o Corcel 1, né? Aquele Corcelzinho menor. Realmente. Que era do tempo do Fusca, que concorria ali com o Fusca. Falando de luxo, os carros, a cada dia que se passa, vem ficando mais luxuosos, mais barato, propício a todos possuírem um carro. E o táxi tem as suas exceções quando se trata de imposto. Quando compra um carro novo tem os descontos, fica mais barato para ele. Mas as atribuições que tem que ser paga ao município não houve ainda um desconto. E até adianto em pedir para que o prefeito Assis, a Secretaria de Trânsito, o secretário Leandro, já comece a pensar nesse ponto, de em vez de esperar que o Uber entre em Imperatriz, que dê uma condição melhor do taxista prestar um serviço de forma mais barato ao povo de Imperatriz. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. É na rua onde o fato acontece, lá falamos com as testemunhas e com todos os envolvidos. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse para revelar todos os lados e detalhes com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, transmitindo em todas as plataformas. Isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião, que fala dos mais diferentes assuntos, vai na fonte, conversa, checa tudo e tem credibilidade. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Você lembra dos nossos sonhos, nosso amor guardado aqui no meu coração. Nada mais tem valor, aprendendo a viver com o bem e o mal a nos seguir. Você lembra? Você lembra? Você lembra da promessa de cumprir, de ficar aqui com as crianças? Eles só vão agradecer. Cada dia traz algo especial e uma graça pra se dar. Você lembra? Você lembra?
Estamos de volta com o Entrevista aqui na telinha do Canal 4 e também, claro, nas redes sociais. Hoje nós estamos conversando com o vereador Bebé Taxista da cidade de Imperatriz. Para quem está chegando agora, eu quero lembrar que você pode acompanhar o primeiro bloco, o segundo bloco nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, também no Twitter e no Instagram. Então você não perde nada e assiste aqui na sua melhor hora. Ele vai ao ar na TV aberta no Canal 4, Band Imperatriz, às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, mas se nesse horário você está fazendo alguma coisa, você pode, e não tem tempo de assistir a televisão, você pode estar vendo no seu celular, na sua Smart TV, e a qualidade da Band já é HD na rede social. É coisa pra cinema. Quem tem uma Smart TV, puder plugar o YouTube direto lá, olha o Facebook na tela total, é uma coisa fantástica, o HD de altíssima resolução. Bebé, nós estávamos falando sobre o Uber, que ele vai chegar em Imperatriz, porque as segundas cidades dos estados, eles estão chegando. E vai ter que chegar na Câmara. E aí eu gostaria de fazer, você disse no bloco anterior que a Câmara da cidade de São Luís reprovou a chegada do Uber. Há também uma expectativa disso em Imperatriz? Toda a cidade grande, quando chega o Uber, tem aquela revolução e aquela confusão generalizada entre os meios de transporte. E não é só o Uber, qualquer um outro novo meio de transporte que chega a dar essa confusão. E todas as confusões que pertencem ao município de Imperatriz, nada mais necessário do que chegar na casa do povo. A casa do povo é a Câmara de Imperatriz. E com certeza o Uber, quando aqui chegar, vai parar na Câmara de Imperatriz. E lá nós vamos estar para defender um transporte público de qualidade. Mas, além da qualidade, que seja um transporte público regulamentado. É inadmissível que um município do tamanho de Imperatriz ainda permita os transporte público, transporte que estejam irregular. Então, quando chegar o Uber na Câmara de Imperatriz, lá eu vou estar, não para defender o Uber, mas para defender um transporte melhor para o povo de Imperatriz, desde quando ele seja regulamentado. Se for Uber, se for táxi ou coisa parecida, lá eu estou para fazer a defesa. O Bebé Taxista também não já chegou na hora de juntar a associação dos que defendem o táxi de lotação, como você que são dos líderes, sindicato, enfim, associações como um todo, para os taxistas também terem o seu aplicativo, também que o cidadão possa pagar com cartão de crédito, no caso, quando não tiver o dinheiro à mão, que inclusive na emergência que você tem às vezes à noite, você está sem dinheiro em casa e o cartão resolve, embora eu sei que muitos taxistas já adotam esse procedimento. Como é que você visualiza essa modernização da categoria? Nós taxistas, inclusive, aqueles que nós chamamos que faz o serviço do táxi de lotação, já tem agora a associação também, o ITL, inclusive lá já tem Wi-Fi, lá já recebe o cartão de crédito também, já tem isso. E nós vamos conversar e discutir o assunto por GPS nos táxis, para dar uma segurança maior aos usuários e ao próprio condutor do táxi, ao próprio taxista, melhor falando. Nós estamos nos organizando para alcançar realmente a evolução que hoje o mundo oferece, para prestar um serviço de qualidade. Exatamente, e com a câmera também dentro do carro, né, todo mundo fica mais seguro, mais tranquilo, né, como acontece já no ônibus, por exemplo, transporte coletivo. Todo mundo aí anda de avião, de ônibus, sabe que está sendo filmado. E também pode levar esse serviço para o táxi. Dentro do táxi, até porque uma câmera dentro do táxi, é tão pequeno que pega a imagem perfeita daquela pessoa que está lá usando o meio de transporte, que porventura possa querer praticar um ato de vandalismo ou coisa parecida, ou que venha ameaçar tanto o condutor do táxi quanto o seu passageiro. De forma que qualquer meio que possa trazer uma segurança melhor nos táxis, é claro que o usuário vai dar parabéns para a comunidade de Imperatriz, para aqueles que praticam o serviço do transporte público, assim nos ônibus e assim em qualquer outro meio de transporte. Nós estamos ali com os taxistas, vamos levar a proposta a eles para que cada dia que passe se moderne mais e melhore mais a sua prestação de serviço. Eu disse um dia na Câmara que lá na Câmara se discute todo e qualquer assunto. Mas eu vou cobrar daqui para frente na Câmara que os sindicatos, as associações, vá realmente para a Câmara cobrar os benefícios necessários, mas que leve uma proposta de um atendimento melhor para a sociedade.
porque é de praxe os sindicatos irem para a Câmara ou para as câmaras de todo o país, todos os estados da cidade. Vão para as câmaras e levam a proposta apenas de benefício aos membros do sindicato. Mas não levam uma proposta, Frederico, que vá melhorar o atendimento ao usuário, na qual cabe aquele sindicato a obrigação de atendê-los. Só com a obrigação para com o sindicalizado. Inclusive, nós vamos aqui até convidar o presidente do sindicato dos taxistas, do Joca, que inclusive estamos só acertando o dia também para também se pronunciar em relação a esse assunto. Agora, retornando, Bebeto Taxista, a questão do parlamentar, do vereador, você foi assessor parlamentar e agora... Eu quero que você me permita só uma colocação. Só uma colocação. Quando você agora está dizendo que pode chamar o Joca, eu não quero aqui, eu não sou de ensinar ninguém, mas dou minhas ideias. E acata aquele que acha que deve acatar. Bom seria se num programa desse de entrevista chamasse a cada convidado, chamasse 2 convidados. Chamasse para ter aquele ping-pong naquela conversa entre os convidados e o apresentador. É o estilo, né, Bebé? Porque existe o programa de debate e existe o talk show. O talk show não é um programa de debate. É verdade. Não tem essa função de colocar pontos opostos no mesmo local. Agora nós podemos convidar e fazemos isso individualmente. O talk show tem essa finalidade. É como se quem vê um júri, aí vê o debate de um lado e do outro, né? E nas oitivas você só escuta os testemunhos de defesa ou só de acusação, não se confrontam. Então vamos lá. A não ser, então, isso é outro estilo que se tem. Mas em relação a vereador, é a última pergunta que eu te faço. Você foi assessor e foi vereador. O vereador chamado para-choque da política. Então você estava, vamos dizer assim, como é que você não percebe isso? De fato, o cidadão, ele primeiro encontra o parlamentar, o parlamentar que ele encontra é o vereador? Eu, como vereador, estou muito feliz, mas tenho essa consciência também, na qual você acabaste de dizer aí. O vereador é aquele para-choque. Não tem como o eleitor se deparar e fazer uma cobrança de forma direta com o deputado estadual. Dificilmente o eleitor se depara com ele. A exemplo agora do Marco Aurélio, sempre está por aí no meio da cidade de Imperatriz conversando com o povo. Mas anteriormente a ele, dificilmente se topava com o deputado para o eleitor discutir, né? Mas já com o vereador é diferente. O vereador, toda vez que ele levanta na sua casa, que abre a porta pela manhã assim, já tem 2, 3, 4, 5 pessoas na sua casa para contar as dificuldades que está enfrentando a cidade, para que você leve essas ideias para a Câmara. Então o vereador é o para-choque realmente, é o político que recebe as reclamações e as demandas da cidade, e que eu não estou nada contra isso não, é preciso realmente que alguém leve essas demandas para as outras autoridades. E eu me coloco sempre à disposição, recebo na minha casa toda e qualquer pessoa que vá lá para discutir o assunto da cidade de Imperatriz. Uma vez discutindo o assunto da cidade de Imperatriz, é claro, eu vou anotar, fazer anotações ou decorar aquilo que foi conversado ali, levo a demanda para a Câmara, levo para o prefeito, levo para o governador, se for necessário, para que as soluções alcancem realmente cheguem nas casas dos munícipes, para que eles tenham êxito no voto no qual eles deram nas últimas eleições. Taxista, muito obrigado por estar aqui conosco, um forte abraço. Parabéns pelo mandato. Tudo bem, estamos na Câmara. Inclusive, quero dizer que vamos fazer uma viagem para conversar com o governador do Estado, para cobrar dele melhorias para a Imperatriz. Nós, quando Câmara, eu e uma comissão de vereadores, devemos ir lá nesse final de semana e conversar na segunda-feira para defender a cidade de Imperatriz de forma necessária. A cidade está precisando de ajuda. É claro que nós temos um prefeito, mas é preciso que o Estado se volte para essa cidade, porque tanto a saúde como a educação, como a malha viária está realmente destruída. E nós vamos conversar com o governador para que ele possa ajudar muito, porque ele sempre foi sensível às causas dessa cidade, através também do prefeito Assis Ramos. Cidade, forte abraço.